Festa de alunos gaúchos provoca discussão sobre o desprezo a profissionais menos qualificados. Em um livro didático é denunciado ao Ministério Público por racismo. Neste livro didático infantil, um dos exercícios pede que os alunos circulem a casa onde as pessoas estão felizes. Os desenhos mostram uma família negra triste e outra branca feliz. O livro foi adotado por uma escola particular de Recife. A mãe de um aluno prestou queixa por racismo e denunciou a escola no Ministério Público. Nesta outra escola, também particular de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, fotos de uma festa promovida no mês passado geraram uma onda de protestos. Batizada de Se Nada Der Certo, a festa reuniu alunos do terceiro ano do ensino médio, fantasiados com roupas que supostamente representam profissões adequadas para quem não passa no vestibular. Uma das fantasias usadas pelos alunos gaúchos foi a de faxineira. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de empregados domésticos, 90% deles mulheres como Juliana. Eu acho muito errado gente que discrimina a pessoa que é trabalhador. Também teve fantasia de gari. Profissão da Sheila, neta e filha de varredores de rua e que trabalha há 6 anos no centro de São Paulo. Eu acho que dei certo. É uma forma de eu levar o alimento para minha casa, trabalho com dignidade, de cabeça em pé, porque é o que eu gosto. Em países desenvolvidos da Europa que têm menos desigualdade social, há mais respeito e reconhecimento por profissionais menos qualificados. Na Suécia, por exemplo, um gari ganha o equivalente a R$ 11.700. Aqui no Brasil, esse profissional recebe 6 vezes menos. Quando eu falo em dar certo ou não dar certo, é muito relativo. Porque são escolhas pessoais e as perspectivas do que é dar certo, para mim, é ser feliz. A escola precisa realmente colaborar nessa situação formadora, não só no aspecto intelectual, mas também de valores. Olha, em nota, a instituição evangélica de Novo Hamburgo informou que nem ela, nem os estudantes, em momento algum, tiveram a intenção de discriminar determinadas profissões, até porque muitas delas fazem parte do próprio quadro administrativo e são essenciais ao bom funcionamento da instituição. Não tiveram a intenção, mas a mensagem foi ruim, né? Em primeiro lugar, porque a escola deve trabalhar o contraditório, ela deve lutar contra o preconceito, ou pelo menos trabalhar o contraditório. Se nada der certo, só apresentou profissões braçais. Numa escola exclusivamente de alunos brancos de elite do Vale dos Sinos, de onde eu vim, só apresenta alunos que vão olhar para essas profissões com preconceito. Se nada der certo, deveria incluir, por exemplo, chefes de empreiteira presos. Se nada der certo, deveria incluir presidente de Senado, presidente de Câmara dos Deputados preso, por exemplo. Deveria incluir o contraditório. Por exemplo, um vendedor de loja no Natal vai ganhar mais que o professor ou a coordenação pedagógica que organizou o evento. O que é dar certo? Em todo caso, numa escola em que não dar certo é ser trabalhador braçal, e que as meninas que se fantasiam de faxineiras ainda usam saias curtas, associando a ideia de que existe uma disponibilidade sexual junto com o trabalhador braçal, essa é uma ideia ruim, não trabalha o contraditório, não é uma atividade pedagógica, a repercussão foi muito negativa, a escola talvez não tenha tido a intenção, mas no futuro tem que ter um cuidado muito grande em trabalhar o contraditório e pensar que talvez o aluno não dê certo no futuro, mas se ele já pensa assim, ele já deu errado e o projeto pedagógico da escola já tem um defeito atualmente. A verdade é que a associação, de repente, que você faz a profissões mais, digamos assim, menos valorizadas e determinados grupos étnicos ou raciais, seja lá o que for, é sempre infeliz, né? Agora, a ideia do Karnal, de repente, seria uma das soluções de mostrar bastante branco preso, né? Se você mostrasse empresários no livro presos e senadores presos, de repente é o maior número de presos aí, no caso, seriam brancos e não negros, como é comum. Agora, Só não pode mostrar o presídio onde eles estão e a cela, né? Que é bem diferente. Porque, de repente, é uma cela parecida com a cela que se tem na Noruega. Bem diferente. Né? Na Suécia, que são países
riquíssimos. E dinheiro nunca foi produzido, caiu do céu, né? Dinheiro sempre é gerado de uma forma difícil. Difícil do que eu quero dizer, o capitalismo, toda forma de produção de dinheiro é a forma que enseja dentro dela uma certa violência. Como a gente vive no mundo de Chapeuzinho Vermelho, que está na moda, então fica parecendo que você produz dinheiro assim pela boa vontade, que você gera riqueza simplesmente abrindo uma empresa cuja ética seria de Jesus Cristo histórico. Agora, é verdade que tem profissões, é claro que as profissões elas são um pouco associadas ao alcance que as pessoas têm na vida, inclusive da escola que estudou, né? Se ela teve uma boa escola, se você der a voz a pessoas que vêm, isso é que eu acho importante tocar, né? Isso que eu falava do mundo Chapeuzinho Vermelho, porque assim, associar a cor, profissão, é infeliz, super infeliz, apesar de que isso retrata uma situação brasileira em que os negros, de fato, sempre estão numa situação profissional menor, inclusive porque estudam menos, tem toda a história da escravidão aqui e tal. Agora, se você der a voz para pessoas que tiveram menos tempo de estudar e perguntar para elas o que elas querem que os filhos delas sejam, elas vão dizer, quero que meu filho seja médico, advogado, engenheiro, certo? Essas mesmas pessoas vão falar isso. Isso não significa que elas não tenham dignidade no que elas fazem, mas isso significa que existe sim na sociedade uma expectativa por parte das pessoas de melhorar na vida financeiramente, ganhar mais dinheiro. Então, uma coisa é você incorrer no risco de produzir racismo e você não deve. Outra coisa é dizer que não existe uma expectativa nas pessoas de que seus filhos, uma vez que eu estou numa situação X, que o meu filho ou minha filha estude e vá adiante. Dizer que não existe isso, que isso é preconceito, isso é falsidade típica da nossa época.